Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de redes de computadores pesado para o CESP e Sebrasp, né? Questões do CESP e Sebrasp de redes pesadas. Eles gostam de fazer isso e você vai enfrentar isso na sua prova, portanto vai ter que estudar bem. Nós vamos responder neste vídeo das questões 6 até 10. E eu peço a você que preste bastante atenção acerca de duas questões especiais aqui. Na verdade, preste atenção a todas elas. E lembre-se, tente responder essas questões antes de me ver corrigindo aqui, para testar como é que você está. Esta aula também foi disponibilizada, não todas as aulas são disponibilizadas, mas essa aula foi disponibilizada em alguns canais gratuitos para apresentar o conteúdo para essas pessoas que não conhecem a minha plataforma. Então, se você está me assistindo pelo meu canal do YouTube, se você está me assistindo por outro canal qualquer, saiba que este curso é muito grande, tem quase 300 questões CESP e Sebrasp e está todo resolvido em vários módulos aqui no www.professorjoaoantonio.com.br, ok? Vamos responder das questões de número 6 até a 10 agora, sem demorar muito. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência, pelo seu tamanho. Em LAN, rede local, quando a rede de computadores é dentro de um único prédio, normalmente. MAN, ou rede metropolitana, quando a rede de computadores ela se estende por uma área de uma cidade ou algumas cidades vizinhas. E o WAN, ou rede extensa, quando não há limitação geográfica ligando essa rede de computadores. Por exemplo, eu tenho a sede de uma empresa localizada em Recife, uma filial da empresa localizada em Salvador, uma outra filial da empresa localizada em Fortaleza, no Ceará. Então, essa rede está conectada, isso aqui, pela distância entre elas, é uma WAN, uma rede extensa. Sim, essas são as três principais classificações de tamanho de redes de computadores, o que faz com que a questão de número 6 esteja certa. Ela é bem simples. Existem outras, viu? Existem as redes PAN, as redes BAN, as redes CAN. Existe uma outra classificação das redes que seriam as redes de área global, Global Area Networks. Então tem várias outras classificações de redes locais. A gente tem as tecnologias NFC, a gente tem a rede NAN, certo? Então são várias tecnologias e vários tipos de redes que podem ser vistos, por exemplo, no curso teórico na parte de redes de computadores, pesado, completo, tem todas essas descrições para vocês. Portanto, a questão número 6 está correta, é uma questão relativamente simples, tá? A questão de número 7 já fala sobre endereço IP. O endereço 192.168.17.10 é o endereço IPv4 de um dispositivo conectado a uma rede privada, como uma LAN. Preste bem atenção a isso. Endereço IPv4. Os endereços IP fazem parte do protocolo IP. Existem duas versões úteis atuais do protocolo IP. A versão IP4, né, versão 4, e o IP versão 6, seria o IPv6. O IPv6 é muito novo, o IPv6 já está tomando conta da internet, mas a internet ainda usa IPv4 também. Os endereços IPv4, eles são formados por 32 bits, 32 zeros e uns. 32 bits. E esses 32 bits são traduzidos em 4 números. 4 números que podem variar entre 0 e 255. Então, é o que nós chamamos de 4 octetos, separados por pontos. Ok? Esse é o endereço IPv4. O primeiro octeto, ele pode variar entre 0 e 255, mas todos os outros octetos também podem variar entre 0 e 255. Daí que 192.168.17.10 é um endereço IP válido, beleza. Mas a pergunta é, este endereço pertence a um dispositivo, por exemplo, a um equipamento conectado a uma rede privada. Como é que eu sei disso? Aí nós vamos para a seguinte informação. Tem muita coisa para se ver sobre endereço IP. O endereço IP... eu apaguei, mas eu vou voltar e escrevo de novo, mas eu quero só alertar você, o conceito por trás do endereço IP é muito vasto.
você tem a ideia de endereço IP, de máscara de subrede, de redes classe A, classe B, classe C. Existe muito conceito, muito conteúdo. E todo esse conteúdo foi minuciosamente abordado no curso teórico sobre redes de computadores que eu tenho aqui no meu site. Então, tudo muito descrito, você vai saber o que é uma máscara de subrede, entender o tamanho de quantos computadores pode ter numa rede classe A, numa rede classe B, numa rede classe C. Tudo isso, perguntas que podem surgir a respeito do endereço IPv4. Mas essa questão em específico, e a próxima também, a 8, elas apenas exigem de você saber se aquele computador está numa rede privada ou não. E eu vou ensinar isso rápido para você, bem simples. Olha só, como é que eu sei que um computador ele necessariamente está numa rede privada? Uma rede privada é uma rede onde os endereços IP são privados. Eles só funcionam dentro daquela rede. Ou seja, endereços IP não funcionam na internet diretamente. Endereços IP que não funcionam na internet diretamente, só funcionam dentro de uma rede, de uma LAN, por exemplo, de uma rede privada, são os endereços, anote aí, que são os endereços especiais, tá, de redes privadas. Qualquer endereço que comece o primeiro octeto com 10. Começou com 10 é rede privada. Então, um computador que estiver começando com 10, ele é um computador que está numa rede privada. Qualquer computador que comece com 172.16 até 172.31. Então, imagina, se você tem um computador que se chama, por exemplo, 172.20.40.88. Pronto. 172.20 está dentro dessa faixa aqui? Tá. É entre 172.16 e 172.31. Tá o 20 aqui em algum lugar. Então isso é um endereço IP de uma rede privada. É um computador que está numa rede privada. E finalmente qualquer endereço que comece com 192.168. Qualquer endereço que comece com 192.168, ele é necessariamente um endereço de uma rede privada. Logo, este endereço 192.168, ele é de um computador que está numa rede privada, numa rede dentro de uma estrutura, de uma LAN, de uma empresa, por exemplo. Portanto, sim, a questão está correta. Este endereço é um endereço IPv4 de um dispositivo conectado a uma rede privada. Ok? Vamos dar uma olhada agora na próxima questão. A próxima questão ela diz o seguinte: o endereço 172.20.1.1 pode ser o endereço IPv4 de um servidor web na internet pública. Bom, 172.20 é um endereço que está dentro dos endereços de rede privada. Então, este endereço aqui pode ser o endereço de um servidor na internet pública? Não, não pode. Essa questão está errada. Este endereço é um endereço interno, é um endereço que não funciona, não pode ser usado na internet. Por exemplo, o endereço que pode ser usado na internet é qualquer um fora dessa faixa. Por exemplo, 195.201.30.99. Poxa, 195.201 não está dentro da faixa de endereço privado, então é um endereço que é público. Se não estiver dentro da faixa de privados, é um endereço público. É um endereço que pode ser usado, distribuído e entregue a computadores na internet. Portanto, a questão de número 7 estava certa e a questão de número 8 está errada pelo mesmo motivo. Deu para apresentar as duas rapidamente aqui com a mesma informação. Mas, ó, só saber isso é suficiente para você entender IPv4? Não, meu amigo. Tem máscara de subrede, tem rede classe A, classe B, classe C, tem tudo isso para estudar. É muito conteúdo e precisa ser analisado com atenção. Portanto, não seja displicente, não ache que isso é suficiente para fazer uma boa prova não, porque não é, ok? E qualquer dúvida já sabe, né? Você tem lá o @professor João Antônio, minhas redes sociais para tirar dúvida. Professor, eu estou com dúvida, quero entrar no grupo de alunos, quero poder tirar dúvida com o senhor. Manda brasa, sem custo algum. É 0800, é de graça, é você entrar no grupo e contribuir também. E tirar suas dúvidas. Vamos lá, questão de número 9. A questão de número 9, ela, na verdade, a 9 e a 10, elas precisam que a gente leia esse texto, ok? Eu sempre vou direto na questão e só depois eu vou no texto. Eu nunca leio o texto antes porque muitas vezes o texto não ajuda. Eu só volto ao texto se a questão
me perguntar algo que eu não estou sabendo, ou que está faltando alguma coisa no enunciado que me obrigue a voltar para o texto, certo? Mas vamos lá, olha só. A questão do número 9, ela diz o seguinte: se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes operadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa. Veja só, normalmente a WAN de uma empresa, ela realmente é a ligação entre uma sede, por exemplo, e uma filial muito distante. Sei lá, como eu já dei exemplo, Recife Salvador, Recife Fortaleza e tal. Certo? Então isso aí realmente é uma WAN. Uma WAN é caracterizada pela distância, na verdade. E normalmente a tecnologia ou a forma de conexão entre sede e filiais é feita realmente com o intermédio de operadoras de telecomunicação. Note bem, é feita por operadoras de telecomunicação. Acontece que eu posso garantir, se as redes locais da empresa, que deve estar citada lá no texto, estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, elas formarão a WAN. Eu não posso garantir isso, porque se as redes da empresa estiverem distantes, por exemplo, um bairro, se for dentro de uma cidade, isso não é uma WAN, isso é uma MAN, uma rede metropolitana. Então tem que ter alguma coisa no texto, e aí eu vou ser obrigado a voltar para o texto grande, para saber se realmente essa conexão, ela feita por operadoras de telecomunicação, ela vai formar uma WAN da empresa. Note a pergunta. Eu tenho que observar, eu preciso ter certeza no texto se a empresa ela está espalhada em cidades distantes. Aí sim eu vou ter uma WAN. Aí sim a questão 9 estaria verdadeira. Vamos voltar para ler o texto. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local. Pronto, isso em si só já é suficiente para que eu possa dizer sim, se eu tenho unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil e se eu vou interligar, segundo o que o enunciado falou, se eu vou interligar essas unidades por meio de operadoras de telecomunicação, eu vou unir essa LAN, com essa rede local, com essa LAN, eu vou unir tudo isso e a distância me permite classificar isso como uma WAN. Veja, não precisei ler o texto todo. Eu já vi que a empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Eu não preciso ler o resto para responder a questão do número 9. Então, voltando para a questão do número 9, está aí. Se as redes locais das unidades da empresa que estão em diferentes capitais do Brasil estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN. Sim, pela distância, elas formarão a WAN da empresa, pela distância entre elas. Portanto, a questão de número 9 está correta. Viu o macete? Não precisamos ler o texto todo, fomos direto no enunciado. E aí você vai ver que a questão 10, ela também pode ser respondida sem precisar ler o texto. Veja, para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Ou seja, as mesmas operadoras de telecomunicação que podem ser usadas para interligar lá as redes, eu poderia fazer uma conexão pela internet, sem precisar constituir minha própria estrutura. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso ter aqui a LAN número 1 da empresa, a LAN número 2 da empresa, a LAN número 3 e a LAN, a rede local, número 4 da empresa, certo? E eu posso viabilizar a comunicação de dados entre essas unidades, eu posso usar roteadores, por exemplo, dos vários provedores que existem na internet. Então, na hora que eu uso roteadores oferecidos por empresas de telecomunicação, meu amigo, minha amiga, na hora que eu uso roteadores providos por empresas de telecomunicação, eu, na verdade, estou fazendo a conexão via internet, não é não? Então, ó, os roteadores dessas empresas estão interligados entre si, formando uma grande malha. Isso aí seria a internet. Eu estou ligando as minhas LANs, eu estou ligando a estrutura das minhas LANs por meio de roteadores, fazendo com que as LANs sejam consideradas redes distintas, tá? Ao contrário do que muita gente pode pensar, isso aqui não forma uma WAN.
Para eu formar uma WAN, eu tenho que contratar a estrutura física meio que alheia à internet para fazer a comunicação. Certo? Eu tenho que contratar circuitos dedicados entre as unidades para formar uma WAN. Aqui, na verdade, o que eu estou formando, fazendo conexão estou conectando minha entidade à internet. É possível contratar serviços de conexão com roteadores que são fornecidos por operadoras de telecomunicação. Essas operadoras receberiam o nome de provedores agora, né? Porque elas estão provendo, né? O provedor é quem provê roteadores, é quem provê acesso para a gente. Então, sim, essa questão está correta também. A descrição desta questão é possível fazer conexão entre as unidades da empresa por meio da internet, e é assim que os roteadores são providos pelas empresas provedoras, empresas de telecomunicação. Ok? A questão de número 10, portanto, está correta. E com isso a gente finaliza mais um vídeo aqui de redes de computadores. Não esquece, todo esse material está disponível para você adquirir no meu site www.professorjoaoantonio.com.br. São mais de 200 questões do CESP-Cebrasp, minuciosamente comentadas como essas, para não deixar dúvida. Tento ser o mais claro, mais objetivo possível na explicação, mas para não deixar nenhum detalhe de lado, ok? Eu espero você na nossa próxima aula, a partir da questão de número 11. Fica com Deus, um grande abraço, até lá!